tempo tu tá resistindo à verdade do evangelho? Deus sempre deu tempo para as pessoas se arrependerem. Se nas épocas do passado os dias eram maus, hoje os dias são péssimos. Olá, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, falando da grande tribulação. Já estamos aí caminhando para a reta final e hoje vamos dar continuidade na 7ª trombeta. Vocês lembram, né, que nós estamos dentro da 7ª trombeta, vendo aí os últimos acontecimentos dos últimos 3 anos e meio, dos 3 anos e meio finais da grande tribulação. E hoje, o capítulo de hoje, que nós vamos dar sequência, o capítulo 14, já abre a tua Bíblia aí comigo no capítulo 14 de Apocalipse. Este capítulo 14 é mais um resumo. Para falar assim no nosso linguajar, na palavra correta, dentro da teologia, se chama um prelúdio. Coisas que são um fato consumado, algo tão certo que vai acontecer e que João já está profetizando. Ele já viu e já está profetizando resuminhos, um prelúdio, que no nosso linguajar simples, para tu entender, um resumo de coisas que vão acontecer com grandes detalhes e que ele vai relatar mais para frente. Então é como uma introdução de um livro. Quando tu pega um livro para iniciar a ler, lá tá a introdução do livro. Este livro vai falar disso, disso e disso. O autor está se referindo a isso, isso e isso. E daí começa capítulo 1. Aí, e começa a contar a história do livro. Aqui no capítulo 14 é mais ou menos isso. O capítulo 14 é um resumo, é uma introdução detalhada, uma introdução resumida de todos os acontecimentos finais dos 3 anos e meio finais, da última trombeta, dos cálices da ira de Deus que vão cair sobre este mundo no período final da grande tribulação. Então é sobre isso que a gente vai falar. Antes de começar, como sempre, quando eu não me esqueço, né? De vez em quando eu esqueço. Eu já te peço que tu nos ajude aqui no canal a deixar o seu like, aí o seu gostei, a compartilhar. Copia aí embaixo onde diz compartilhar, copia o link e envia para outras pessoas, faz a tua parte, se inscreve no canal, de repente tu ainda não é inscrito, para ti não custa nada, de repente tu já tá inscrito aí em muitos canais, né? E esse aqui é um canal que vai levar um conteúdo cristão para ti, levar para ti a verdade, o verdadeiro evangelho, um conteúdo para crescimento espiritual, para conversão, para novo nascimento, para santificação, para curiosidades, entendimento das escrituras e agora, como um caso como este, estudos escatológicos de coisas do futuro. Então para ti não custa nada e para o reino de Deus vale muito. Porque num simples clique teu, de uma inscrição, num compartilhamento, num like, tu vai estar indicando para o YouTube que esse conteúdo é importante, que essa mensagem é importante. E a mensagem do Evangelho é ou não é importante, meus amores? É, né? Então nos ajuda, tá bom? É a única coisa que a gente pede para vocês aqui no canal, tá certo? Então vamos lá, abre a tua Bíblia comigo e nós vamos ler o capítulo 14 e talvez até o 15, se tivermos tempo, porque como é um resumo, então a gente vai entrar muito nos detalhes, a gente vai seguir como o João descreveu. Primeiro o resumo, a introdução dos 7 cálices da ira de Deus que virão, e depois ele entra com detalhes. Eu vou fazer exatamente aquilo que João fez. Vou ler, explicar, e depois nos próximos vídeos a gente entra com detalhes, tá bom? Como o capítulo 14 começa falando dos 144 mil selados de Israel, 144 mil judeus que vão pregar o evangelho no período da grande tribulação, e a gente já falou sobre eles, né, alguns vídeos atrás. Se tu não assistiu, eu te recomendo assistir. Lá a gente já falou sobre esse início do capítulo 14. Então hoje nós vamos diretamente para o versículo 6, capítulo 14 de Apocalipse, versículo 6, e vamos falar dos anjos, desses 3 anjos que aparecem aqui
proclamando algo. Então a gente vai estudar esse resumo de João, tá bom? Então diz assim: a primeira voz. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povos, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e todas as fontes das águas. Então vamos dar uma explicadinha aqui para vocês entenderem. Então, no período, vamos lá. Hoje, quem prega o evangelho? Hoje, no século 21, aonde que nós estamos vivendo, quem está pregando o evangelho para as pessoas que estão sobre a terra? Nós, a igreja redimida de Cristo, os filhos de Deus, aqueles que de fato, de verdade, nasceram de novo e tiveram um entendimento da cruz de Cristo, do plano de redenção de Deus e que entenderam a responsabilidade que tem de pregar o evangelho. Então hoje, antes do arrebatamento da igreja, quem está pregando esse evangelho? Nós, o evangelho da graça. Nós, a igreja, os filhos de Deus. Bom, acontece o arrebatamento. Quem então vai continuar pregando este evangelho no período da grande tribulação? Já estudamos isso. Os 144 mil selados de Israel, judeus, de todas as tribos espalhados pelo mundo inteiro, pregando o evangelho do reino, o evangelho de Deus, da salvação. E também as duas testemunhas, Moisés e Elias, que vão estar pregando em Jerusalém e que a pregação deles, querendo ou não, de alguma forma, vai estar sendo anunciada a todo mundo via satélite, via internet, via comunicação. Então, quem vai pregar o evangelho nesse período? Agora, aqui lembrem-se, aqui já estamos nos 3 anos e meios finais da grande tribulação. Aqui as duas testemunhas provavelmente já estarão mortas e já terão ressuscitado, como a gente já estudou, e talvez aqui pelo paralelo do início do 14 fala que os remidos, os 144 mil, já estão no céu com o cordeiro cantando um cântico. Então muito provavelmente aqui nesse período final, que as taças da grande tribulação, que eu acredito que é o período final dos 3 anos e meio, então muito provavelmente aqui os 144 mil já não vão estar pregando, eles já vão ter sido mortos também e já vão estar com Deus na eternidade, com Cristo na eternidade, como fala aqui no início do 14. Então agora, quem vai pregar nesse período finalzinho em que ainda existe pessoas resistindo, pessoas que foram evangelizadas pelas duas testemunhas, pessoas que foram evangelizadas pelos 144 mil e que se converteram, pessoas que ainda estão resistindo à marca da besta, que ainda estão resistindo à perseguição do anticristo, estão conseguindo se esconder, estão conseguindo fugir. Quem vai continuar pregando para essas pessoas ou para aquelas que ainda não aceitaram a marca da besta, mas que estão confundidas, que não sabem, que estão com medo da morte, que estão se escapando enquanto dá? Quem vai continuar pregando para essas pessoas? Porque vai ter, meus amores, gente de tudo, não é todas as pessoas que vão estar no período da grande tribulação que vão aceitar a marca da besta. Muitas que forem presas, que forem capturadas, né? A grande maioria cristãos vão ser capturados e não vão aceitar e vão morrer, os mártires, né? Mas também vai ter muita gente que não vai chegar ao ponto de se converter, digamos assim, e também não vão aceitar a marca por algum receio, por algum medo, enfim. Muita coisa vai acontecer nesse período que a gente não sabe, mas aqui a gente sabe que ainda vai ter a evangelização. E quem vai estar pregando aqui nesse período finalzinho dos 3 anos e meio da grande tribulação? Os anjos. A Bíblia fala que os anjos, olha só, e vi outro anjo voando no meio do céu, pregando o evangelho, o evangelho eterno. E nessa pregação para os moradores da terra.
E a cada nação, povo, vocês já pensaram, gente? Tu vê um anjo voando no céu, pregando o evangelho do eterno de Deus, pregando o arrependimento, pregando que o tempo final está terminando, porque o que eles pregam aqui é, temei a Deus. Aqui ele está pregando para aquelas pessoas que ainda não têm a marca, mas que estão temendo a morte, estão temendo o anticristo, estão temendo a marca da besta, estão temendo as perseguições. Então aqui esse anjo pregando o evangelho eterno dizendo, ei, não temam a besta, não temam o anticristo, o falso profeta, temam a Deus. Não aceitem a marca, não deem ouvidos, não se curvem, não se dobrem diante do anticristo e do sistema. Temam a Deus e a Ele dai glória. Não idolatrem a imagem da besta, não idolatrem, porque o tempo está no fim. Olha só, dizendo, pois é chegada a hora do juízo. É chegada a hora do juízo. Temam ao Deus, Criador dos céus e da terra, do mar, de tudo que nele há. Não temam ao falso profeta e ao anticristo. Não adorem a imagem da besta, adorem a Deus, temam a Ele. Não se curvem. Os anjos vão estar pregando o evangelho eterno. Os anjos vão estar pregando a palavra de Deus. Gente, é ou não é misericórdia? É ou não é misericórdia? O que Deus poderia fazer com essas pessoas? Porque se ficaram para trás é porque eram incrédulas, porque não creram no evangelho que está sendo pregado hoje por nós aqui, por verdadeiros servos de Deus espalhados pelo mundo todo. Somos poucos, somos muito poucos. Que pregamos a verdade? Muito poucos. Mas ainda existe um remanescente espalhado pelo mundo pregando. Essas pessoas que ficaram aqui foram aquelas que não deram ouvidos. E ainda assim, não deram ouvidos nem a nós, não deram ouvidos às duas testemunhas, não deram ouvidos aos 144 mil. E agora Deus ainda está dando uma última oportunidade, enviando os anjos para pregar para elas. Meu Deus do céu. Depois dizem que Deus é injusto. Porque Deus criou o inferno por toda a eternidade. Quer mais amor do que isso aqui? Quer mais misericórdia do que isso aqui? Mandar anjos pregar a verdade. Ai, meu Deus. E aí diz assim, a segunda voz. Seguiu outro anjo e o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da prostituição. Então aqui o primeiro anjo está pregando o evangelho do reino eterno, aí vem o segundo anjo pelo céu dizendo caiu, ele está anunciando, é aquilo que eu falei, João está dando um resumo daquilo que ele vai falar com detalhes lá no capítulo 17 e 18, lá que mais uns 2 ou 3 vídeos a gente chega lá. Então tá falando aqui da queda da Babilônia. Então João tá dando um resumo. Caiu a grande Babilônia, aquela que prostitui, aquela que prostitui com vinho da fúria da prostituição todas as nações. Então aqui João está falando da queda dessa Babilônia, um dos lugares mais idólatras, porque não foi lá com Nimrod, o primeiro ditador mundial, que começou a idolatria, de criar uma torre de Babilônia, Babel, para chegar até os céus e eles serem maiores que Deus, colocarem o nome deles acima dos céus. Idolatria, Babilônia, confusão. Lá na Babilônia, que era a antiga Mesopotâmia, Síria, e que hoje é Síria e Iraque, lá iniciou essa idolatria, essa confusão. Isso fisicamente e espiritualmente, essa confusão, lá se iniciou a idolatria, que depois o catolicismo romano abraçou e então se prostituiu o verdadeiro evangelho, se prostituiu o ensinamento de Cristo, o ensinamento desde os profetas do passado e os ensinamentos de Cristo através dos apóstolos e da igreja primitiva, por causa da bagunça, da confusão, da religiosidade, da idolatria. Então aqui, quando a gente chegar no capítulo 17 e 18, a gente vai estudar com
muita detalhe essa queda dessa Babilônia, tá? Que também era um lugar de grandes comércios, uma cidade riquíssima. A Babilônia antiga vai ressurgir. O Iraque vai ressurgir com toda a força daqui para frente, com o comércio como era antigamente. E a gente vai estudar isso com muito detalhe, principalmente com profecias de Zacarias, enfim. Ai, meus amores, é tanta coisa para ensinar. Que Deus nos ajude. Então, vamos lá, capítulo 9. Então, a gente vai estudar com detalhes a queda da Babilônia daqui mais para frente. Então, agora fala a terceira voz, o terceiro anjo. E seguiu-se a estes, né, esses dois anjos anteriores, outro anjo. O terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, eterno lago de fogo e enxofre, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, meus amores, olha só, primeiro anjo proclamando o evangelho da salvação. Não temam o anticristo, não temam o falso profeta, não aceitem a marca, temam a Deus, glorifiquem a Deus, resistam. Aí vem o outro anjo dizendo: a Babilônia caiu. Aqueles que depositavam a confiança na rameira, na prostituta, na confiança, no poderio da Babilônia, no comércio, na indústria, no dinheiro, no poder da Babilônia, ela caiu. Ou seja, não confiem em coisas, em pessoas, em criatura, em sistema, em governo. Confie em Deus. E agora vem o terceiro anjo falando: ei, para aqueles, a gente já estudou isso no vídeo anterior da marca da besta, lembra? Para aqueles que aceitarem a marca, que tiverem a marca, o número da besta, o nome da besta na palma da mão ou na testa, para esses, o que está reservado é o lago de fogo e enxofre pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, aonde não haverá descanso algum. Gente, sabe lá o que é isso? Às vezes tu queima um dedinho, às vezes tu queima um dedo, tu vai lá e bota debaixo da água, daí dá aquele alívio, daí tu tira e começa a arder de novo, aí tu vai lá e bota debaixo da água. É burrice, né? Tem que esperar mesmo, né? Não adianta ficar botando debaixo da água, mas é só um exemplo. Tu bota lá, dá um alívio. No lago de fogo e enxofre não vai ter alívio. Vocês viram o que a gente acabou de ler aqui? Nem de dia, nem de noite haverá descanso. Vai haver tormento pelos séculos dos séculos, para sempre, aqueles que adorarem, aqueles que se prostrarem a marca da besta. Veja que Deus vai dando chance, oportunidade, gente. São 6.000 anos de chance de oportunidade. 6.000. Vocês acham que é pouco tempo? 6.000 anos? Tudo bem, mas eu não tenho 6.000, tal. Mas e quantos anos tu tem? Quantos anos tu tem? Tu não tem 6.000 anos de história, né? Que Deus está dando para arrependimento. Né? Lá em Gênesis 6, Deus diz: o meu espírito não contenderá com o espírito do homem por muito tempo, porque esse é endurecido, rebelde, endurecido no seu coração. Por isso, o tempo da terra, do homem na terra, será 6.000 anos, 120 Xanãs, que são anos jubileus. Anos jubileus são 50 anos, 120 vezes 50 anos, 6.000 anos de história. 6.000 anos Deus decretou para a humanidade, para se arrepender. Mas tu, quantos anos tu tem?
Quantos anos, quanto tempo, quantos meses, quantas semanas tu está aqui ouvindo o verdadeiro evangelho e continua sem se arrepender? Continua no teu orgulho, no teu achismo, no teu eu acredito, eu aprendi assim, meu pastor me ensinou assim, na minha igreja me ensinaram assim, o meu bispo ensinou assim, essa é a minha fé, essa é a minha, se tu querer assim, problema é teu, eu creio assim, eu nasci aqui, vou morrer aqui, esse é o meu jeito, eu nasci assim, vou morrer assim. Não tô aqui para mostrar nada para ninguém, Deus conhece o meu coração, eu acho que isso tá certo, eu acho que tu tá errada. Quanto tempo tu tá resistindo à verdade do evangelho? Deus sempre deu tempo para as pessoas se arrepender. Lembra de Noé? O pregoador da justiça? 120 anos pregando arrependimento e as pessoas chamando ele quê? De louco. Doido varrido. Quando veio o dilúvio, o que o doido varrido falava? O que o louco falava? Era verdade. Hoje nós estamos aqui pregando a verdade e as pessoas não estão dando bola, as pessoas estão ignorando, as pessoas estão desprezando, preferem dar ouvidos para falsos profetas, falsos ensinamentos, um falso evangelho. Veja que aqui o anjo está pregando o evangelho eterno, é um evangelho só. O evangelho da salvação, desde Gênesis até Apocalipse, anunciado pelos profetas, Cristo e este crucificado. Qualquer outro que venha e pregue para ti uma falsa fé, um falso evangelho, um falso altar, um falso sacrifício, que o sacrifício de Cristo não é o suficiente, tu tem que sacrificar, é um falso evangelho. E o teu coração está endurecido. Muito provavelmente tu vai estar aqui, ó. As pessoas endurecidas, dificilmente elas, olha, se Deus não abrir o coração delas, elas vão estar aqui. Então aqui o Deus está dando tempo para as pessoas se arrepender. Puxa vida, não creram na igreja, não creram nos profetas, não creram em próprio Jesus, não creram nos discípulos, não creram na igreja, não creram nos 144 mil, não creram nas duas testemunhas que morreram e ressuscitaram. Agora é os anjos que estão proclamando, os anjos do céu, que estão voando no céu proclamando e as pessoas não estão crendo. E Deus está dando oportunidade. O anjo do céu vai dizer, não marquem, não coloquem essa marca é do diabo, é a marca do demônio. É a marca de Satanás. Quem colocar vai ser condenado pelo século dos séculos. Resistam. Aqui está a perseverança dos santos. Aqueles que têm a fé em Jesus, resistam. Se tiver que ser decapitado, seja decapitado. Se tiver que perder a cabeça, perca a cabeça, mas resistam. Se tiver que morrer de fome, resistam. Não temam ao Satanás, não temam a besta. Temam a Deus. Creia que isso é passageiro. O tempo está fim, o juízo está chegando. Confiem, esperem, vocês já aguentaram até aqui, resistam, não aceitem essa marca. Porque quem aceitar essa marca é condenação para toda a eternidade, não tem mais chance. Aqui é a última chance, gente. É a última chance. E ainda diz que muitos vão morrer blasfemando contra Deus. Meu Deus do céu, o que o ser humano é, gente? O ser humano é terrível. E quando tu vai te dar conta disso? Que nós somos terríveis. O ser humano é depravado. O ser humano é morto em delitos e pecados. Quando é que tu vai te dar conta disso e se render aos pés de Jesus e clamar por misericórdia, clamar por perdão e arrependimento? Meu Deus, imagina que coisa mais gloriosa. Os anjos clamando no céu aos adoradores da besta, que vai sobrar para vocês em eternidade no lago de fogo. Não aceitem a marca. E ele fala, aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqueles que vão resistir, que vão aguentar. Aqueles que vão se converter no período da grande tribulação, que ainda vão estar vivos aqui, no finalzinho, que vão resistir, que vão conseguir. Aqui os anjos estão animando, resistam. E Mateus 24, lembra que Jesus falou? E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Falando da grande tribulação.
que muitos usam hoje em dia para falar que tu tem que perseverar na fé, agir, fazer coisas boas para ser salvo. E não, contexto Mateus 24, grande tribulação, Jesus falou, e vocês serão perseguidos, atribulados e passarão por uma grande tribulação que nunca jamais se ouviu, jamais houve. E o anticristo vai entrar no Santo dos Santos e vai se declarar como Deus, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui João está repetindo a mesma coisa. Perseverança dos santos, que tem fé em Deus e em Jesus Cristo. Esses aqui vão ser honrados. Olha só, vamos continuar? A quarta voz. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. O que esse anjo está falando aqui? Que bem-aventurados aqueles que a partir de agora começam a morrer por amor a Deus. Lembra? É um resumo aqui do período final da grande tribulação. Todos aqueles que vão morrer aqui decapitados por resistir ao anticristo, resistir à marca, enfim, bem-aventurados, porque a ressurreição deles está perto. Vamos lá? 5. Diz que eles vão descansar. O anjo está falando para eles que eles são bem-aventurados, que eles vão descansar das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Todos aqueles que morrerem. Isso serve até pra gente hoje, né? Todos nós que morremos em Cristo hoje, mas logicamente aqui dentro do contexto falando da grande tribulação, todos aqueles que morrem sendo fiéis, resistindo as perseguições, resistindo aqui no período da grande tribulação, a marca da besta, anticristo, falso profeta, que ainda que tiverem que pagar com a vida, ser decapitados, podem ficar em paz porque vão descansar das suas fadigas e as obras, as boas obras, o seu sacrifício de morrer pela verdade do Evangelho vão acompanhar eles. E lá na eternidade, diante do trono de Cristo no céu, vão receber a sua coroa e o seu galardão. Ai, gente, isso aqui é muito lindo. Isso aqui é o resumo de tudo que a gente vai ver até o final. Então, diz assim, a ceifa. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre uma nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, o que significa isso aqui, meus amores? Quem é este homem? Este homem semelhante ao Filho do Homem, sentado numa nuvem? O nosso Cristo. E ele está sentado numa nuvem e vem um anjo e fala e diz: toma aqui a tua foice, porque é hora de ceifar, porque a seara na terra já amadureceu. E o que significa isso, meus amores? A seara, a ceifa, né? Do joio e do trigo. Lá a parábola do reino, lá de Mateus, do joio e do trigo, né? O joio foi plantado, o trigo foi plantado. E durante a noite veio o inimigo e plantou o que? A cisanha, plantou o joio. E aí o que foi que Jesus ensinou? Não tire o joio e a cisanha, porque senão vai prejudicar o trigo. Deixa que cresça. Quando crescer, como diz aqui, quando amadurecer a seara, quando o trigo crescer, a gente vai conseguir identificar quem é o joio e quem é o trigo. Por quê? Porque o trigo vai se envergar por causa do peso do fruto, do trigo, né? O trigo cresce e o peso do trigo, da farinha, faz com que ele se envergue. O joio, como está seco,
não tem nada, não dá fruto, fica de pé. Então tu consegue discernir o trigo do joio, o orgulho, soberba, o falso crente, o falso convertido. Então aqui é a hora de Cristo vir e fazer. E daí o que Jesus fala lá em Mateus? Na parábola do joio e da cisanha, do trigo, que no final vai ter a cega espanhol, vai ter a colheita, né, a ceifa, e aí vai se separar o trigo para um lado e o joio para o outro, e o joio vai ser lançado aonde? Para ser queimado, porque não tem valor algum, enquanto o trigo vai ser honrado. Aqui é a mesma coisa que esse anjo está falando. Jesus vai descer para fazer a separação do joio e do trigo. Olha só. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Aqui é a separação daqueles que são salvos, daqueles que não são. Aqui é a separação daqueles que são verdadeiros cristãos e aqueles que não são. Aqui, principalmente no período da grande tribulação, é a ceifa, a separação da outra parábola que fala do bode e dos carneiros, né, das ovelhas e dos bodes. Também a mesma coisa, Jesus vai separar aqueles que perseveraram até o fim nesse período da grande tribulação. Venham, benditos do meu Pai, e o joio, os bodes serão lançados na fornalha de fogo ardente, né? Então aqui é essa separação que o próprio Senhor Jesus vai fazer do joio e do trigo, tá? Dos bodes e dos carneiros. Isso aqui é as parábolas lá de Mateus, é muito legal, onde a gente vai estudar só as parábolas. Tem tanta coisa para ensinar, gente, que eu tenho uma Bíblia toda para ensinar. Coisa que a gente não tem tempo, né? Mas enquanto a gente estiver aqui, tiver saúde, tiver fôlego, tiver respirando, tiver vida, né? E Jesus não volte, a gente vai estar aqui. Como dizia Paulo, o que tu prefere, morrer ou ficar viva? Olha, sinceramente, eu não sei nem dizer, porque morrer é lucro e viver é Cristo. Enquanto eu estiver aqui, eu vou pregar Cristo, nasci para isso. Mas morrer para mim seria bem legal, porque eu me encontraria com Jesus mais rápido, né? E ele me livraria de ver tanta tristeza, de ver tanta gente cabeçuda, gente tão endurecida, indo pro inferno e não aceitando a verdade. Morrer é mais lucro, porque a gente não sofreria tanto de ver as pessoas, principalmente que a gente ama, tão endurecidas. Ai, não é fácil. Mas vamos lá, diz assim, a vindima, versículo 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo. A anjarada, né, gente? Outro anjo, outro anjo, outro anjo. Esse período aqui é tipo, os anjos vão tá atacados, fazendo muita coisa para fazer, porque pouco tempo resta para o fim de todas as coisas, para a batalha do Armagedon, para o fim deste mundo, para receber os filhos de Deus no céu, para começar a boda do Cordeiro, para começar a festa no céu e terminar aqui na terra, a entrada do milênio. Os anjos estão atarefados. Então saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas já estão amadurecidas. No original, porque as suas uvas já estão podres. Aí ele diz assim: então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Se tu quiser anotar aí na tua Bíblia esses 1.600 estádios, coloca aí igual a 320 quilômetros, tá?
Esses 1.600 estádios, essa proporção de tamanho significa 320 quilômetros. Então, o que está acontecendo aqui, do versículo 17 ao 20, nessa vindima? Então, um anjo com uma foice afiada vem e fala para um outro anjo que tem autoridade sobre o fogo, né? E que também tinha, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada. Então, esse anjo que tinha autoridade sobre o fogo, aqui tem mais autoridade que esse que tinha uma lança afiada. E ele diz, toma a tua foice e ajunta os cachos. Por quê? Porque as uvas já estão podres. Meus amores, essa vindima aqui do versículo 17 até o 20 está se referindo, é o resumo da batalha do Armagedon, que vamos estudar mais alguns vídeos aqui para frente. Lembra? Estamos estudando as 7 cálices da ira de Deus. 7 cálices da ira de Deus que estão dentro das 7 trombetas. Então, nós estamos na 7ª trombeta e vamos entrar no próximo vídeo nas 7 cálices da ira de Deus, os últimos flagelos que vão cair sobre os moradores da terra e os que têm a marca da besta. Então, aqui está se referindo à batalha do Armagedon. Lembrem-se, na batalha do Armagedon, os reis do Oriente vão ir contra Israel, contra o anticristo. Porque lembra, o anticristo não vai dominar sobre todo mundo, ele vai ter inimigos. Lá, de acordo com Daniel 9, 24 a 27, fala que o anticristo teme os reis do norte, teme os reis do Oriente. Por quê? Porque são contra ele. Então ele vai vir contra esse povo vai se preparar uma grande batalha contra o exército do anticristo, contra a cidade de Israel. Só que aqui fala que essa batalha ela não vai se dar dentro da cidade, vai ser fora. Vai ser lá no Vale do Meguido, no Vale do Armagedon. Né, que fica ali na região de Jezreel, em Israel, fica fora de Jerusalém, fica fora da cidade. Então aqui diz que o sangue que foi dessas pessoas, desses inimigos de Israel, esses inimigos de Deus, embora sejam do anticristo também, mas os inimigos de Deus, eles vão ser lançados na cólera do lagar da ira de Deus. Lembra? Os flagelos, período final. Então o sangue dessas pessoas vai ser derramado. E diz que vai subir alto o sangue num estádio de 320 quilômetros, num percorrido de 320 quilômetros de sangue, de tanta mortandade. Bom, a Bíblia fala que lá em Daniel, em Ezequiel 39, que vai levar 7 meses para limpar os corpos, os cadáveres, para entrar para o período, para o milênio, da limpeza que vai ser de tanta morte que vai ter nessa guerra de Gog e Magog e na guerra da batalha do Armagedon, que antecede a segunda vinda de Jesus. Vai levar 7 meses para poder limpar os corpos, para poder limpar da radioatividade. Lá em Ezequiel fala de radioatividade, gente, das bombas atômicas. A Bíblia é linda, mas não vou falar sobre isso agora, né? Só para vocês saberem. Então aqui está dizendo isso aqui, então essa vindima aqui, dessa ceifa, dessas uvas que estão podres, que são os adoradores da besta, são os inimigos de Deus, são os incrédulos, tão podres. E chegou a hora de cortar e jogar elas no lagar da ira de Deus, onde elas vão ser pisadas, destruídas e lançadas depois no lago de fogo e enxofre. E deixa eu ver, vamos terminar aqui agora, vamos começar aqui no capítulo 15, esse resuminho aqui pra gente comer. No próximo a gente já inicia diretamente nos flagelos. E diz assim, os 7 flagelos, capítulo 15. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Aí ele vem e fala, os remidos entoam um cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro.
Então aqui no iniciozinho, João viu os 7 anjos já prontos, de prontidão para lançar os últimos 7 flagelos, que a gente vai ver no próximo vídeo, né? Sobre anticristo, falso profeta e os que têm a marca da besta. E aí ele diz assim: vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam de pé diante do mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e te adorarão, e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aqui então tá falando, lembra para quem é a grande tribulação? Desde o início a gente está falando, desde a primeira playlist do canal. Lembrando que nós temos 2 aqui. De repente tu tá acompanhando a segunda playlist, Grande Tribulação, mas nós temos a primeira, que fala da origem. E para quem é? A grande tribulação, os 7 anos finais, é para o povo de Israel. Logicamente, para todo aquele que não creu em Jesus, que estamos vivendo no período da graça e que não aceitaram o evangelho da salvação pela graça, então vão ficar. Mas a prioridade da grande tribulação é para Israel. E aqui está falando que aqueles, os vencedores da besta, aqueles que vão ser mortos, decapitados, que resistirem, que derem ouvidos às 2 testemunhas, aos 144 mil, aos anjos aqui no final, que não aceitarem a marca e que resistirem aos vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, se achavam diante do mar de vidro, cantando com harpas a Deus o cântico de Moisés. Então aqui está se referindo ao povo judeu que vai ser salvo no período da grande tribulação. Quem é que vai cantar o cântico de Moisés? O povo judeu, né? Que tipo, remete a quando o povo foi liberto da escravidão do Egito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles cantaram um cântico, né? Um cântico de libertação. Então aqui eles vão cantar o mesmo cântico de libertação, o cântico de Moisés, a adoração a Deus. Aqui está se referindo aos judeus que vão se converter. Logicamente, também vai ter um remanescente, né, de gentios, mas principalmente judeus. Mais uma prova para a gente de que o período da grande tribulação foi preparado especificamente para trabalhar com Israel. O período da angústia de Jacó, lembra? É a 70 semana de Daniel, lembra? Então, e aqui fala que um grande mar de vidro, né, onde essas pessoas vão estar, os vencedores da besta, os que resistiram, né, com a vida, vão estar diante desse mar de vidro, diante de Deus, representando a pureza, a transparência, né, a santidade do nosso Deus. Gente, imagina como não deve ser lindo o céu, né, gente? Ah, vocês nunca pararam para imaginar? Olha, eu imagino, mas muito mais eu imagino ver a glória do meu Senhor. De verdade mesmo. Então aqui eles vão entoar esse canto, né, de adoração a Deus pela salvação, porque os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos. Deus manifestou a justiça dele. Então diz assim, no versículo 5, Deus envia os flagelos. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Ai, ai, ai. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecentes, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos taças de ouro, cheios da cólera, da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. E João assim escreve com muito detalhe,
Os anjos com as cálices da ira de Deus, do Deus que vive pelos séculos dos séculos. Para ficar claro que não é pouca ira. Imagina toda a ira de Deus contra todo o pecado. Meus amores, vamos pensar só um pouquinho. Se eu e tu, que somos um monte de pecado em carne e osso, porque é o que a gente é, miserável de mim, pior dos pecadores, a gente só vai se livrar desse corpo de pecado, desse coração corrupto e enganoso, quando a gente estiver na glória, quando a gente tiver um corpo glorificado igual ao do nosso Senhor, puro, santo, imaculado. Então, mas se nós, que somos pecadores, já nos revoltamos com situações que a gente vê acontecer, com a violência, com a violência contra as crianças, com a matança dos bebês ainda dentro do ventre, com a pedofilia, com os assassinatos, com a falta de amor, com o roubo, com as traições, com os enganos. A gente já se revolta com tanta frieza, com tanta maldade. Nós que somos o próprio pecado. Já nos revoltamos. Agora vocês imaginam Deus, o Deus santo, santo, santo. O Deus que é puro. Deus que é a própria glória. Imagina a reação desse Deus contra o pecado de todos os séculos. O Deus que vive pelos séculos dos séculos, esses 6.000 anos de história, 6.000 anos de pecado. Cada vez o pecado mais. Não é que o pecado é só agora, sempre existiu. Mas conforme o mundo, as pessoas vão se multiplicando, vai se multiplicando mais o pecado. É tipo a estátua de Nabucodonosor. Primeiro era ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro, depois barro. É a mesma coisa. Tudo vai se deteriorando, tudo vai ficando cada vez pior, tudo vai ficando cada vez mais terrível. Se nas épocas do passado os dias eram maus, hoje os dias são péssimos, são destruidores. A maldade vem crescendo cada vez mais. E aqui João fez questão de falar. Foi entregue para esses anjos cálices com a ira da cólera de Deus, do Deus que vive pelos séculos dos séculos. Ou seja, um Deus que tem visto, que tem observado pelos séculos dos séculos todos os pecados da humanidade. E agora ele vem com tudo. Por isso, ai dos moradores da terra. Ai. Meu Deus do céu, gente. Se isso não desperta um temor em vocês, se isso não desperta um desejo de vocês de se jogar no chão de joelhos e clamar por este Salvador, e clamar por misericórdia, e clamar por perdão, o que mais vai mover vocês? Não sei. O santuário se encheu da fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. Ai, meu Deus. Quanto mais eu vou lendo, mais feia tá ficando a coisa. A glória de Deus envolvida. Meu Deus do céu. Poder de Deus envolvido. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então João aqui tá vendo os 7 anjos já preparados. Foi entregue na mão de cada um deles taças, cálices, cheios da cólera, da ira de Deus de todos os séculos. Todo o pecado, desde o pecado de Adão, desde o primeiro assassinato, Caim matando Abel, desde a primeira idolatria de Nimrod, ditador mundial,
querer construir uma torre para chegar até o céu está acima de Deus. Desde o início da falsa religião, Adão e Eva querendo cobrir a sua nudez, o seu pecado com a folhinha da parreira. A religião falsa, o falso evangelho hoje, querer conquistar a salvação do Espírito Santo por obras, com sacrifício, com dinheiro, com bens no altar, com boas obras, ir no orfanato, ir no asilo, ir no hospital, ir no presídio, dar jornalzinho na rua. Falsa religião, falso evangelho, aguinha ungida, rosinha ungida, olhinho santo, água de Gideão, água do Sinai, a água do Jordão, idolatria, falsa religião, falso evangelho, tudo isso vai estar aqui. Tudo isso vai... Prostituição, adultério, o evangelho prostituído, adulterado, o evangelho misturado, um pouco de verdade, um pouco de mentira, engano, idolatria. Tudo isso, abominação, depravação moral do homem, maldade, tudo isso vai estar aqui. Pensa nas maiores atrocidades que tu já viu, principalmente contra as crianças. Não toca nas crianças, não toca nas crianças, porque a coisa fica feia. Eu sempre digo, né, na época de Sodoma e Gomorra, na época do dilúvio, existia depravação, homem com homem, mulher com mulher. Mas tu não vê na Bíblia em lugar nenhum falando das crianças. Falando de maldade contra as crianças. Meu Deus, e olha o que a gente tem visto nos dias de hoje, gente. Olha o que a gente tem visto nos dias de hoje contra as crianças. Na Bíblia não fala de maldade contra as crianças. Fala da depravação do homem com homem, mulher com mulher, mas não toca, não fala de criança. Mas e hoje o que a gente vê? Tu abre ali a internet, parece aqueles quadradinhos no YouTube, uma criança abusada, criança morta, criança isso, criança violentada, criança não sei o que, criança de 5 anos, de 2 anos, de um bebê, tal, assassinato no ventre, tudo. Não toca nas crianças, que a coisa vai ficar feia e tá aqui. Toda essa ira, toda essa cólera de Deus, tudo isso vai cair sobre a terra e os moradores da terra. Então, meus amores, a gente vai terminar aqui. Então, no próximo capítulo, no próximo vídeo, a gente começa com o capítulo 16, já com detalhe de todos esses flagelos começando a cair. Lembrando que aqui, aqueles que ainda estiverem vivos, que não tiverem a marca, que se converterem, aqui não vão sofrer esses flagelos, tá? Esses flagelos são específicos para anticristo, falso profeta e adoradores da besta, aqueles que tiverem a marca, tá? Então, meus amores, ficou claro para vocês esse resumo? A gente vem, então, falando com detalhe de tudo isso, tá certo? Meu Deus, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, que tudo isso venha mexer com o coração de vocês, que venha abalar as estruturas de vocês, para vocês que são filhos de Deus, estão acomodados em pregar esse evangelho. Pensa, Deus vai ter que mandar anjos, pergunta. E tu, o que tu tá fazendo agora que tu não prega esse evangelho? Se Deus não vai parar de trabalhar nem depois, mandando os anjos dele, agora o que tu tá fazendo que tu não tá pregando esse evangelho? Meu Deus, que essa palavra venha despertar o temor tanto naqueles que são nascidos como aqueles que não são nascidos, aqueles que continuam no seu orgulho, na sua soberba, que ainda não se renderam aos teus pés, meu Pai. A minha parte eu fiz, que é pregar a verdade. Agora eu confio em Ti, Espírito Santo. Eu confio no Teu poder regenerador, para que haja o milagre do novo nascimento. No nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês.